Deus, louvado seja o Senhor Deus Todo-Poderoso, de graça e de grande misericórdia. Quero convidar a atenção dos irmãos para continuarmos a nossa meditação sobre os novos sacrifícios. E o texto, o versículo que nós estamos aplicando para a meditação é o de Hebreus, capítulo de número 13, versos 15 e 16. Não há necessidade de você abrir aí seu celular, só se você trouxer a Bíblia, para não ser tentado a distrair-se. Então, eles vão colocar ali a projeção da mensagem e nós vamos acompanhar. No domingo passado, começamos esta série e vamos terminar, se Deus quiser, senão Ele pode desmembrar ainda um pouco, pelo menos para mais um, esta consciência de que vivemos agora um novo tempo, uma nova era, uma nova aliança, um novo pacto, um novo testamento. O Antigo Testamento foi importante para delinear caminhos. As coisas do Novo Testamento não precisam ser mais repetidas, rituais e sacrifícios de animais, porque em Jesus Cristo tudo isso acabou. Até mesmo o templo. Ele acabou, foi destruído. E nós passamos a ser o templo do Espírito Santo, o santuário. Este espaço aqui, que eu chamo de salão de culto, só vibra santuário quando os santuários do Senhor estão aqui. Nós caminhamos falando sobre estes princípios, para poder chegar a este outro sermão, quando a gente vai dizer, então, pastor, se não há mais sacrifícios de animais, se não há mais derramamento de sangue de outrem, que sacrifícios agora o autor dos Hebreus está se referindo? Sacrifício de louvor? Isso é, como diria a jovem, isso é moleza. A gente gosta de cantar, a gente gosta de louvar, mas este não é o ponto de simplesmente cantar. Há algo mais nesse sacrifício de louvor. Eu vou tentar apontar em breve tempo os quatro significados desta expressão sacrifício de louvor, do meu ponto de vista, do que o Espírito colocou no meu coração. Então, estamos falando sobre os novos sacrifícios e hoje eu vou destacar sacrifício de louvor. O que vem a ser isso? Então, o texto bíblico é, como os irmãos têm, pode passar agora no texto. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Sobre este versículo, domingo passado, nós fomos atribuindo cada pequena parte deste versículo, um sentido para a nossa adoração, uma direção para a nossa oração. E aí o verso 16, não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz, Deus se agrada. Aqui o autor está dizendo, existem 3 sacrifícios importantíssimos que agora, neste novo pacto, nesta nova aliança, Deus tem grande prazer, Deus tem grande alegria, Deus se compraz. E vamos refletir então sobre este primeiro sacrifício. O primeiro sacrifício é o sacrifício de louvor. Como eu disse, meus irmãos, no Antigo Testamento, sempre sacrifício implicava em morte de alguma coisa. Morte de animais,
para receber o perdão de Deus, também para servir de ação de graças, de gratidão por alguma coisa que Deus tenha abençoado. Então, isto era possível e era permitido, mas isso não mais é necessário, e é mesmo até proibido usar esse tipo de artifício para perdão dos pecados, porque estamos evoluindo, nossa revelação se expandiu, nossa compreensão das Escrituras, e em Cristo Jesus ele assumiu sobre si o sacrifício único, definitivo, suficiente, poderoso, inigualável. E qualquer outro sacrifício que você queira oferecer a Deus em troca de perdão, por salvação, é anátema, é espúrio. Basta crer em Jesus Cristo, arrepender-se dos seus pecados e ser salvo. Mas isso não dispensa você de um sacrifício que não é mais exterior, que não é mais externo, é agora interior, é agora espiritual. Eu digo a você que é muito mais fácil sacrificar animais, outras coisas que a gente tenha, bens, etc., do que esse tipo de sacrifício. Parece que foi mais fácil. Sacrifício de louvor, que beleza, mas não, é preciso que a gente compreenda, porque o sentido do sacrifício continua sendo morte. Todo sacrifício envolve uma morte, o morrer. Então é um sentido de morte contínua. Morte contínua. Por isso a gente costuma usar a expressão mortificação. A vida cristã é um processo de mortificação. A vida cristã é um processo de sacrificação. Eu acho que está errado isso, né? De sacrifício. Aliás, eu quis dizer crucificação. Então, a vida cristã é assim, nesta nova aliança. E nossos sacrifícios são de natureza, então, espiritual e interior. Mas a pergunta que eu lanço para os irmãos é esta. Pode ir. É isso, essa aí. Quando acontece o sacrifício de louvor? Quando ele acontece? Como a gente sabe que está fazendo esse sacrifício de louvor ao Senhor? Então, temos pelo menos 4 respostas nas 2 primeiras, ou na primeira talvez fale um pouquinho mais, mas as outras um pouco menos. Em primeiro lugar, quando mortificamos o nosso eu doente. Quando mortificamos o nosso eu doente. E é isto que somos convidados a fazer. Em Gálatas 2:20, se você pode ler comigo. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu coloquei aqui no meu texto bíblico, eu digo, vivo não mais eu, um eu grande. Neste novo tempo, Deus pede, ou a Escritura pede, que nós, se queremos ter uma vida cristã saudável, feliz, nosso eu doente, nosso eu prejudicado pela causa do pecado, este eu que faz tantos estragos na nossa vida, precisa ser mortificado. E eu digo mortificado porque a morte definitiva vai acontecer em tempo de total glorificação. E uma das bênçãos da glorificação é nos livrarmos definitivamente deste eu doente. Mas enquanto não,
ele precisa estar em estado de mortificação, senão ele vai tirar Deus do centro da nossa adoração. Meus irmãos, para oferecermos um completo e aceitável sacrifício, é preciso morrer ou mortificar-se o nosso eu doente. E mortificar está sempre matando, crucificando este eu que tanto nos traz de dissabores, não dando espaço a ele. Este eu não pode ter espaço na nossa vida, esse eu doente, senão ele se agiganta, senão ele nos envergonha. Quanta gente eu já vi envergonhada porque deixou seu ego, seu eu doente, falar mais alto que o bom senso. Somos por natureza, meus irmãos, egoístas. Já nascemos egocêntricos. Você que é mamãe sabe como é difícil domar o ego de uma criança. Porque ela cresce, ela nasce, o mundo é dela. É tudo para fazer a vontade dela. Ela não admite nada que esteja faltando, ela protesta, ela grita, ela esperneia, ela faz a gente passar vergonha. Isso aconteceu com meus 3 filhos, com os filhos dos irmãos, comigo também, quando pequeno. A criação, o ato de criar e de educar, é, acima de tudo, uma ajuda aos nossos filhos para que tenham controle do seu ego. Por isso que pais excessivamente permissivos, pais que são indolentes, pais que não tratam com firmeza os arrobos do ego doente de uma criança, esse ego acompanhará ele por toda a vida e trará grandes prejuízos para a vida dele. Então nós nascemos egoístas. Porque lá no mundinho onde a gente estava, lá na barriga da mãe, a gente ali era soberano, tudo era atendido, e a criança também, pequenininha, tudo é atendido, e é preciso que seja, mas quando chega um momento, vai chegar um momento que ela vai começar a desafiar, a questionar, a impor sua vontade. Lá para os 2 anos, 3 anos, que dificuldade! Quantos pais eu vi passando vergonha, e eles foram obrigados a ceder, só para poder parar de ver a vergonha diante das pessoas, por um filho, uma filha tirana. Não é culpa daquela criança. Ela está nesse processo de se livrar deste ego doente. Mas, infelizmente, nós não nos livramos totalmente. Por outro lado, às vezes o pai ou a mãe oprime demais esse ego doente, ao ponto de ele se anular, a ponto de a criança perder um mínimo de sua criatividade, da sua espontaneidade e de colocar a sua opinião, sua vontade também. Não há problema nisso, o problema é como se coloca isto e como se aceita isto. Dizem que a primeira palavra que uma criança aprende é não. Pois esta deveria ser a primeira palavra que os pais devem aprender. Não! E não só não por palavras, porque a criança não entende só a palavra, ela entende uma ação, que de alguma forma envolve algum castigo, alguma punição, alguma palavra mais firme. Então, meus irmãos, esse ego faz estragos na nossa vida. E, por exemplo, são filhos deste egoísmo, a prepotência. A pessoa acha que é todo poderoso. Tem muita gente prepotente, que acha que é demais. Tem muita gente arrogante, arrogância. Não tem sentimentos para com os outros. Impõe a sua vontade a qualquer preço, a qualquer custo. Outro filho do egoísmo é a altivez. Cabeça erguida, olhando para todo mundo como se fosse nada, e ele
demais. A soberbo, a empáfia, estas coisas são fruto do egoísmo. E por fim, a presunção. Tem muita gente presunçosa, se achando. Isso é culpa deste ego maltratado, no sentido de não bem tratado. E a psicanálise trabalha muito isso. Eu não vou entrar aqui. Quando você tem um id libertino e um superego controlador, e aí tem o ego que transita entre essas duas forças, do id e do superego, para tentar se equilibrar. Mas, às vezes, o id é muito mais forte, e às vezes o superego é muito mais forte. E aí desequilibra o emocional das pessoas. Então, nós pais, devemos ter esta consciência sempre. Então, precisamos estar mortificando este eu. Então, para que nossos filhos cresçam saudáveis e não sejam perturbação para sua vida futura, se não aprenderem a controlar o seu eu. Então, estamos convidando, a Bíblia convida que, quando eu renuncio a esse meu eu doente, quando eu não me permito descontrolar-me com a ajuda do Espírito Santo, quando eu não me permito ser egoísta, arrogante, e em nome de Jesus, eu não vou fazer o que meu eu está pedindo. Sabe como se chama isso? Sacrifício de louvor. Para a glória do Senhor, para a adoração dEle. Então, esse controle do nosso ego, com a ajuda do Espírito Santo e com uma educação inteligente e sábia dos pais, vão nos ajudando a formar o nosso caráter e o nosso psique e a nossa vida emocional. E, às vezes, muita gente tem excesso de melindres e de sensibilidade. Ele é muito sensível, eu sou um pouco sensível. Eu falei, mas será que essa minha sensibilidade é fruto de um ego? Ninguém pode falar nada comigo, que eu me lindo faço. Sim, é ego. Excessos de melindres e de sensibilidade. Sentimento de inferioridade. Às vezes a pessoa tem sentimento de inferioridade. Na verdade, ali também é produto de um ego doente, que o superego foi oprimido nele. E a verdade também, gente que tem sentimento de superioridade. Tudo fruto de um ego doente. Às vezes, autoglorificação, eu sou. Eu faço. E agiganta até aquilo que faz, quando na verdade não faz aquilo tudo. E às vezes a autocomiseração, a autopiedade, tadinho de mim, eu sou um sofredor, ninguém me ama. Essa autocomiseração, esta autopiedade é fruto de um ego doente. Claro que na vida a gente vai ter pessoas que podem não gostar da gente, mas vai ter muita gente que vai gostar, especialmente se a gente tiver o controle do nosso ego. O eu, meus irmãos, doente, quer centralidade. O eu doente quer atenção total. O eu doente quer proeminência, ele quer protagonismo. Meus irmãos, enfim, o eu doente quer adoração. Então, sacrifício de louvor é dizer não a este eu doente, a mortificá-lo, colocá-lo no lugar. Você tem uma ajuda preciosa que é o Espírito Santo. Uma pessoa se torna idólatra quando também adora o seu eu. E talvez seja a idolatria pior que tem. Ele vira ególatra, ele vira um narcisista, ou uma narcisista. Sua beleza, sua vontade,
seus desejos são mais importantes. Egoísmo é a primazia do eu. E a gente tem que lutar contra isso. Meus irmãos, não é possível adorar a Deus bem e adequadamente, tendo o eu querendo a mesma coisa que Deus. E aí não vão. Por exemplo, alguns sinais de que o nosso ego está doente. Quando a gente então acha que somos dono da verdade. E não tem dificuldade de aceitar opiniões, não tem dificuldade de lidar com o contraditório. Somos egoístas quando queremos que todos façam sempre a nossa vontade. E pulamos e gritamos e rompemos a amizade porque não foi feito. Estamos doentes, e muita gente assim. Estamos doentes do nosso ego quando queremos ter a última palavra em tudo. E de preferência a mais alta. Somos doentes também quando nos sentimos inferiores, como eu disse, e desprezados pelos outros. Ninguém me ama, ninguém me quer. Não é verdade isso. Mas o seu eu doente faz você sentir assim. A não ser aquele Cris lá daquela filme antigo, todos odeiam Cris, né? Não todos, quem assiste o Cris gosta dele. Mas isso era uma visão, e às vezes nós nos sentimos assim, e porque achamos que ninguém gosta de nós, então a gente muda nosso comportamento e faz com que os outros tenham razão. Se vocês não gostam, então eu vou ser o que vocês acham que eu sou. Mau, egoísta, violento, prepotente, arrogante. Nosso eu doente está também quando queremos muito ser aceito e amado por todas as pessoas. Sim, e para isso nos anulamos. Tem aquela pessoa que nunca briga com ninguém, é sempre boazinha, é sempre querida, nunca fica nervosa, ela aceita tudo, topa tudo. É uma pessoa anulada. O desejo de agradar todo mundo, do seu ego doente, faz com que ela seja uma pessoa que se anula. É como um casamento, né? Quando alguém diz, nós nunca brigamos, eu falei, alguém se anulou a vida toda. E aí a pessoa vai levando essa anulação para dentro do corpo e vai produzindo enfermidades terríveis. Também deixamos o ego doente prevalecer quando estamos sempre insatisfeitos e descontentes com tudo. Nada está bom, tudo tem defeito, tudo é difícil. Pessoas muito negativas e pessimistas têm um eu doente. Também quando nos tornamos críticos demais, e não vemos virtude em nada. Não existe uma pessoa totalmente má, ela sempre tem uma virtude. Às vezes também quando queremos elogio, e aí elogiamos as pessoas para que elas nos elogiem. A gente tem que ter muito cuidado porque o eu é sutil, o eu é traiçoeiro. Alguém disse uma coisa muito certa, coloca ali. Muito bem. Diz assim, o egoísmo não é apenas um pecado, ele é a raiz de todos os pecados. O egoísmo, meus irmãos, mancha tudo o que toca. O sujeito egoísta, tudo que ele toca e faz, ele mancha, ele estraga, atrapalha as relações. O espírito egoísta é inimigo número 1 de um cristão. Ter um espírito egoísta e ser cristão é absolutamente incompatível. O espírito egoísta é indigno de um cristão.
Lucas 9, 23. Voltou? Lucas 9, 23. Vai dizer: se alguém quiser ou quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. A si mesmo se negue. Diga não a este eu doente. Diga não a este eu tirano, que faz você passar vergonha, que já se entranhou na personalidade, da sua personalidade. Negar-se a si mesmo é dizer não a este eu déspota. A Bíblia nos ensina, meus irmãos, que devemos nos amar. A gente tem que se amar, mas não demais. Tem gente que, por causa do seu ego, se ama demais. E tem dificuldade de amar os outros. Porque ninguém é igual a você. Tão bom, tão maravilhoso, tão especial. Mas a Bíblia diz, você tem que amar sim você. Mas sabe qual é o teto deste amor? Jesus vai dizer: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se você ama o próximo, até o nível do seu amor pelo próximo, você pode subir o amor por si. Você não pode passar mais, amar a si mesmo e mais que o próximo. E o próximo é ali, a sua esposa, seus filhos, seus queridos da igreja. O máximo de amor que a Bíblia nos permite é o do amor ao próximo. É nesse nível. E temos então, meus irmãos, que nos cuidar e amar o nosso eu saudável. Cultivar um eu saudável. E para fazer isso, nós temos que manter mortificado o ego doente. Colocaram na cruz, como essa figura aí, né? Tão já conhecida. Cravadinho lá na cruz. Você não consegue matá-lo definitivamente. Por isso que a expressão, é interessante essa expressão, mortificar. Você vai matando ele sempre. Quando ele se assanha, você não, vai para a cruz. Vai para a cruz. O lugar do meu eu doente é na cruz, para ser curado, para ser sarado pelo sangue de Jesus. Porque se eu não sarar, se eu não crucificá-lo, ele vai se entronizar em mim. E ele vai impedir a adoração a Deus. Não dá para adorar a Deus e adorar a eu. Prioridade, o centro, o trono do nosso coração, da nossa vida, é o nosso Deus e a triunidade divina. E se o eu faz exigências demais e a gente atende, ele vai empurrando para fora do trono do nosso coração o nosso Deus maravilhoso. E centenas de pessoas são assim. Nossos líderes são assim. Nossos presidentes costumam ser tão bajulados, tão paparicados, que se ele já tiver um eu doente, vai ficar pior. É por isso que a gente dá graças a Deus pela imprensa, né? Que a imprensa dá bordoada quando a coisa está ruim. E por isso que esses caras odeiam a imprensa. Porque elas falam a verdade, ou quase toda a verdade. E meu eu não aceita isso. Meu eu não aceita quem discorda de mim. Agora, quando a gente tem um eu saudável, meus irmãos, é tão bom. Quando a gente mantém esse infeliz na cruz, mortificado, e deixa só trabalhar conosco esse eu redimido, nós colocamos Deus no trono da nossa vida e no centro da adoração.
nós abrimos espaços para o próximo. Quem é muito egoísta não abre espaço para o próximo. Quando crucificamos nosso eu e mantemos na cruz, temos saúde mental e emocional. Todo o pessoal que começa a se desequilibrar emocionalmente, de uma série de coisas, está lá com o seu eu acima do padrão permitido. E por isso que os psicólogos, às vezes, fazem muito trabalho para mudar isso. Só que os psicólogos cristãos não sabem o que quer dizer mortificação do eu doente, numa conversão a Cristo Jesus. Mesmo nós convertidos, às vezes, nós tiramos o eu da cruz, de vez em quando, e saímos do sério. O eu doente, quando é crucificado, ele promove paz. Paz em casa, paz na igreja. 99% dos nossos problemas aqui na igreja, o culpado é eu. Não eu, pastor, tá, gente? Metade talvez eu. O eu. A busca de glórias, de favores, de privilégios. Ah, não me falou, não escreveu, esqueceu de mim, aquela coisa toda que é tão pequena e que vai criando tanto mal-estar, quando a gente podia largar isso e jogar para a cruz. E o mais maravilhoso é quando a gente está com eu saudável. Satanás não gosta de eu saudável. Ele gosta de eu doente, para atazanar, para inflamar ainda mais. Oferecemos, quando o eu doente, a nossa adoração é pura. Quando o eu saudável é pura. Com o eu doente é impura. Ela é como cantores, né? Ele tem que ter muito controle. Cantores assim, cristãos, gospel, tem que ter muito controle, porque o povo os idolatra. E o ego adora isso. Alguns já estão agora cantando. Não, eu vou cantar, mas eu quero que todos fiquem em pé enquanto eu canto. Não vou julgar se esse é o sentimento de todos. E a gente fica ali, em pé, ouvindo uma música que nunca ouvimos. E aí, para disfarçar, agora aplaudam a Jesus. Mas, na verdade, aplaudem o eu doente. Agora eu vou partir para um segundo, e agora vai um pouco mais rápido. Quando acontece o louvor, além deste sacrifício do eu, meus irmãos, quando mortificamos também a nossa... Está ali? Não está ali. Quando mortificamos também a nossa carne. Vejam só que Gálatas 5:24, vamos ler juntos? Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Minha carne, quando tenho Jesus Cristo, eu preciso manter também crucificada. Paixões e desejos são filtrados. Existem desejos bons, paixões boas, mas a cruz faz filtrar alguns desses desejos da carne. Então, o sujeito que se entrega demais aos desejos da carne, como é que se chama a pessoa que se entrega aos desejos da carne? É um carnal. O viver buscando a vontade de Deus é santidade. Mas o viver buscando, ou não buscando viver, porque a gente não precisa nem buscar. Para fazer a vontade de Deus, a gente tem que buscar. Mas para fazer a vontade da carne, é só deixar ela rolar. Para fazer a vontade da carne é carnalidade. Eu não quero carnalidade na minha vida, eu quero santidade. Essa é uma decisão que você vai ter que tomar. Crucificando, mantendo mortificada. Você não pode eliminar ela, não consegue, mas mantê-la mortificada, assim, sem ação, fragilizada por causa da cruz, pode. Até Jesus voltar e te libertar, tanto desse eu doente, quanto dessa carne maldita.
decaída. A carne, meus irmãos, é uma besta fera que está dentro de nós. Se a gente não tiver cuidado, ela nos destruirá. Destruirá nossa reputação, destruirá nossa família, nosso casamento, destruirá nosso emprego, destruirá tudo. Porque a gente vai deixando ela fazer o que quer. Imagine uma pessoa tomada por um eu doente e por uma carne decaída. Aí, meus irmãos, danou-se tudo, é o que está acontecendo no mundo. Então a carne precisa também ser sacrificada. E Satanás nunca quer que você faça isso, né? A nossa carne está sempre querendo satisfação, sempre querendo prazer, e ela faz exigências para com isso. E não quer limites, nenhum limite e nenhuma ética. Se deixarmos por conta dela, se não tivermos esses freios, nós viveremos uma vida muito infeliz. Todos os vícios vêm dessa carnalidade, tudo. Tem um irmãozinho que eu jogo uma vez por ano na Mega Sena. Aí depois ele foi dizer, pastor, também tem um prêmio bom aí, uma vez por ano, no meio do ano. Depois de um certo tempo, ele estava jogando em tudo. A carne é maldita, ela vicia a gente. Ela faz a gente perder o controle da gente. Ela é senhora, ela clama, ela seduz, ela faz a gente ter desejos, às vezes bons, mas se a carne é muito decaída, poucos desejos bons. Mas, a maioria das vezes, desejos maus e malignos. E vocês sabem que as obras da carne, quais são elas? Está lá em Gálatas 5, eu não vou precisar dizer tudo isso. Estas carnes você conhece. Então, precisamos mortificar nosso eu doente e a nossa carne decaída, a fim de que o egoísmo e a carnalidade saia de nós e nós nos tornemos exatamente para o que fomos criados. Se a gente deixar a carne e o eu dominar, nós vamos fugir do objetivo para que fomos criados. O que a gente cantou no início? Nós fomos criados para o louvor do Senhor, para a glória de Deus. E um sujeito, um homem, uma mulher, um jovem, que se deixa dominar pelo seu eu, pelo seu ego e pelo mundo e por Satanás, nenhuma glória pode oferecer a Deus. Por último, irmãos, quando também acontece o sacrifício de louvor, e esse aqui eu reconheço que, não por último, esse aqui eu faço, quando a gente também produz sacrifícios de louvor por gratidão. As ofertas de gratidão a Deus são fruto de nosso sacrifício de louvor. Porque a gente reconhece que Deus é bom, que Deus é maravilhoso. Lá em 2 Samuel, Davi disse, não oferecerei ao Senhor, meu Deus, sacrifício que não me custe nada. Tem muita gente hoje que quer um cristianismo que não te custe nada. Ah, mas não acabou a lei. Acabou a lei, agora é graça. Ah, mas não sou obrigado. Oh, exatamente, não é obrigado. É sacrifício de louvor. Davi disse isso para Aruna, ele disse assim, Davi disse, eu estou precisando desse campo aqui, que Deus mandou fazer um altar aqui. Ele disse, pode ficar, é seu, eu te dou. Você é o rei. Ele disse, não, eu quero pagar. E vou pagar o preço justo, porque eu não vou oferecer sacrifício de louvor que não seja aceitável diante do Senhor. E então Davi pagou e ofereceu a Deus aquilo que lhe custa. Se vida cristã não te está trazendo nenhum sacrifício,
Tem gente que acha que é sacrifício vir à igreja. Tem gente que acha que é sacrifício ficar na escola dominical. Eu sei que em alguns casos a gente compreende bem. Tem gente que acha que é sacrifício atuar, servir em alguma área da igreja. Tem gente que acha que é muito sacrifício cantar no coro, ensaiar e outras coisas mais. É sacrifício, sim. Mas se você entender como um sacrifício, poxa, está difícil, será o ego falando, a carne falando. Mas se você disser, eu faço isso para o louvor do Senhor. Faço isso para a glória do Senhor. Então, Salmo 116 diz, que darei ao Senhor por tantos benefícios que me tem feito. E ele vai dizer, tomarei o cálice da salvação, do testemunho cristão, e invocarei o nome do Senhor, da adoração. E ele diz mais, pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença do seu povo. Nós aqui na igreja criamos um documento, nosso ficha cadastral, e lá embaixo está escrito, eu quero ser membro desta igreja e me comprometo a frequentar os cultos, me comprometo a servir em alguma área, me comprometo a contribuir, me comprometo a testemunhar e me comprometo a buscar o meu crescimento espiritual. Eles assinam. Eu pedi para fazer uma avaliação das 150 pessoas que entraram para a nossa igreja nesses 4 últimos anos, em que a gente já usou esse processo. Aí eu digo assim, olha, não vem para a nossa igreja se você não tem condições de assinar essa ficha de compromisso. Isso é um voto a Deus. 50% dessas pessoas não deram a mínima, para nenhum compromisso desse. Assinaram lá. Não oferecem sacrifício nenhum, nenhuma disposição. Que louvor é este? Finalmente, agora sim, sacrifício de louvor é quando louvar é um grande sacrifício. Quando louvar é um sacrifício e mesmo assim nós louvamos. Sacrifício de louvor é confiar em Deus e adorá-lo mesmo quando as circunstâncias são muito difíceis e elas às vezes nos querem impedir. Quanto a um sacrifício, louvar, pois a situação não está boa. Quando ela está boa, é fácil louvar. E quando não está boa? E aí eu separei aqui, meus irmãos, 3 salmos. Só esses, para terminar. Quando a gente se sente assim, bem cercado de tantos desafios, de tantas dificuldades, e eu chamo isso de louvar ou adorar, ainda que. Alguns só adoram, só que. Mas eu quero convidar você a orar e adorar e a servir e a contribuir, ainda que. E eu achei essa expressão ainda que várias vezes. Eu só vou mencionar 3 salmos. O primeiro é o Salmo 23, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale de sombra de morte. Que nós não estamos vivendo num vale de sombra de morte, irmãos. Você sai na rua aí, você pode pegar um vírus e morrer. A gente anda de máscara, cheio de proteção. Nós estamos num vale de sombra de morte. A morte está sombreando. Hoje completamos 160 mil pessoas mortas só por causa da Covid, sem contar os outros 100 mil, 100 e tantos mil, por outras enfermidades. Nós vivemos num mundo de sombra de morte. Atravessar a rua, dirigindo um carro, num ônibus, e tudo quanto é bala perdida e tanta coisa. Mas e também Abacuque 3,17, ele vai dizer, ainda que a figueira não floresça, as coisas não estão dando certo. Ainda que não haja fruto na vide, e estou sem dinheiro, estou sem recursos, as coisas não estão prosperando, ainda que o produto da oliveira minta, eu investi nisso,
isso, eu quis aquilo, eu apostei nisso, não deu certo. E ele diz mais: ainda que o curral não hajam vacas, não tem recurso, despensa vazia, e as manadas sejam arrebatadas, e até o ladrão veio e roubou, ou outra coisa que tirou de você. E também o Salmo 46 vai dizer: ainda que a terra trema, terremotos, e ainda que os montes se afundem para o meio dos oceanos, isso parece que vai estar acontecendo, ilhas desaparecendo, o nível de água crescendo, por causa do descongelamento, dessa ganância humana. Ainda que isto aconteça, e ainda que estrondem as águas e os montes se abalem, aquela coisa do tsunami. Mas a que o salmista diz? No Salmo 23 ele vai dizer: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Senhor, quem me protege é o meu pastor, Senhor Jesus. Nem morte, nem nada vai me atingir. E como diz também, porque Ele está comigo, Ele é o meu Senhor. E como diz também o Salmo, Abacuque 3,17, eu contudo, apesar de tudo isso, eu contudo me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. E o Salmo 46 vai dizer: ainda que todas essas coisas aconteçam, Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente da angústia, por isso não temeremos. Portanto, meus irmãos, vamos oferecer sacrifício de louvor ao Senhor. Sacrifício do nosso ego doente, sacrifício da nossa carne decaída, o sacrifício de um serviço cristão, voluntário, amoroso, não mais por obrigação, mas por compromisso, por amor e por gratidão. E o sacrifício de louvar ao Senhor e crer em Deus, mesmo quando as coisas parecem estar dando tudo errado. Confiar em Deus e descansar nele, sabendo que nossa vida está nas mãos dele e ele sempre tem o melhor para nós. Nós vamos cantar agora.